Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo as últimas informações e notícias do Flamengo para vocês na manhã desta segunda-feira. Você que tá bem cedinho aí se preparando para ir trabalhar ou para tomar o seu cafezinho da manhã, você que tá se preparando para levar o seu filho na escola. Vamos antes aqui ver as notícias do Flamengo. O Flamengo venceu o Curitiba por 3-2 de virada. Venceu, claro, no sufoco, mas conseguiu a vitória, conseguiu vencer. E a imprensa esportiva de todo o Brasil falou sobre essa vitória, essa repercussão. Alguns elogiaram o Flamengo, outros criticaram a postura do Flamengo contra o Curitiba. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas eu gostaria primeiramente da sua opinião. O que você achou da vitória do Flamengo? Vá rapidinho, escreva nos comentários a sua opinião e também deixe o seu like. Inclusive, vamos fazer o seguinte, vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal. E se você não é inscrito, vai rapidinho, aperte o botão vermelho e se inscreva. Faça parte aqui do nosso canal Meu Mengão React, porque aqui todos os dias é notícias, é informações do Flamengo para vocês. E aqui nós vivemos Flamengo, tá certo? Nós vamos aqui avaliar os comentários aqui do João Guilherme falando sobre o Flamengo. Tem também o Neto, né, falando lá no programa dele. Tem o Pilhado, tem também os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre a vitória do Mengão. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, ao canal do João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos então para as últimas notícias do Flamengo. Começa falando sobre Curitiba e Flamengo. O jogo foi lá no Sul e o Flamengo saiu vitorioso. E quem chega agora no Sport Center para trazer mais detalhes desta partida é Pedro Henrique Torres. Valeu, pessoal, em um jogo muito animado aqui no Couto Pereira. Início de retorno, o Flamengo arrancou uma vitória nos acréscimos com um golaço de Gerson, um petardo de fora da área. 3-2 sobre o Coritiba, saltou aos 35 pontos, também ao terceiro lugar na tabela. Está a 13 do líder Botafogo, diminuiu em 2 pontos. Então o Flamengo ainda tem uma boa distância, mas chegou um pouquinho mais perto do que estava no início da rodada. Já o Coritiba, 14 pontos, penúltimo lugar na tabela, segue em situação complicada. Como eu disse, um jogo bastante animado aqui no Couto Pereira, mais de 30 mil torcedores apoiando o Coxa em busca de uma vitória para a recuperação. E aí o Coxa saiu na frente, um pênalti que o Felipe Luiz fez no início da partida. O Robson cobrou, o Matheus Cunha quase pegou, mas 1-0 para o Coxa. Logo depois o Flamengo empatou também com pênalti sofrido por Wesley. O Gabigol anotou o 100º gol do Flamengo na temporada. O Flamengo tinha espaços, trabalhava bem, com velocidade até nesse primeiro tempo. O Bruno Henrique arrancou pela esquerda, cruzou, Vitor Hugo ajeitou de cabeça para Arrascaeta virar a partida e aí deixar muita gente decepcionada aqui no Couto Pereira. No segundo tempo, a torcida inflamou com segundos de partida. Depois de um cruzamento da esquerda, o Fabrício Bruno furou, falhou e aí o Edu deixou tudo igual. Caldeirão foi feito, muita pressão, mas no finalzinho da partida o Flamengo arrancou essa vitória, como eu disse, com um golaço de Gerson, um chute de fora da área. O Flamengo comemorou bastante essa vitória. Depois da partida, falamos com os treinadores aqui que comandaram as equipes nessa partida no Couto Pereira. O time hace un esfuerzo y a veces no tiene la precisión. Normalmente la precisión del juego también tiene que ver con la precisión individual, que falaba antes, cualitativa, mas tenemos que intentar defendernos mucho más con la bola, tener mucho más control, más pase en campo rival, que es la propuesta. A veces o time acelera mucho, juega de ida y vuelta y ahí es donde sufre más. Pero siempre aproveché el tiempo para poder lograr modificaciones. La gran preocupación hoy sí es que Otimi tiende a ser defensivamente un poco vulnerable. Entonces vamos a tener que cambiar la forma o nombres propios para intentar ser un equipo más sólido en ese aspecto. O sentimento é um sentimento de raiva, de indignação, tá? Nós fizemos a nossa cobrança dentro do vestiário, tá? A responsabilidade, enfatizo, ela é toda minha, tá? Mas eu, como líder desse grupo também, eu tenho que delegar as responsabilidades, né? Tem certas situações que fogem do contexto tático, do contexto da estratégia do jogo, né? Então a gente tem que se cobrar com relação a isso, e eles foram cobrados. Mas dentro do vestiário o sentimento era de tristeza, era um sentimento que nós saímos hoje com a sensação que nós poderíamos ter ganho o jogo, né?
Então é isso, pessoal. Nessa semana de trabalho para as equipes, sem compromissos oficiais. O Flamengo, por exemplo, está fora da Libertadores, foi eliminado pelo Olímpia. Vai ter uma semana cheia para o São Paulo trabalhar a equipe no Ninho do Urubu. Próximo compromisso apenas no sábado contra o Internacional no Maracanã. Já o Coritiba, por sua vez, no domingo, vai até Fortaleza enfrentar o Fortaleza também pelo Campeonato Brasileiro. Na tela, números de Gerson, o herói do dia. Gerson foi o melhor do time em gols, ações e passes no campo ofensivo. Além disso, foi muito importante na defesa, sendo o segundo melhor em desarmes e o terceiro em bolas recuperadas. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Olha, o Flamengo venceu apesar do Sampaoli, porque eu não entendo nada nessas escalações e nessas substituições que ele faz. É coisa de maluco. O Ayrton Lucas hoje não pode ser reserva do Felipe Luiz. O Gabigol, ele tira todo o jogo. Ah, beijo, o Gabigol não tá bem. Gente, o Gabigol é jogador que decide, que faz gol. Pô, tem uma dupla de ataque que é Gabigol e Bruno Henrique. Aí ele mexe tudo lá daquele jeito dele. Aí ele colocou o Pedro aos 36 do segundo tempo. Mas a sorte dele é que do meio para frente ele tem um baita no time. O Gerson marcou um golaço no finalzinho quando o Max Bianchi perdeu 2 gols cara a cara. Então, sim, o Flamengo venceu o Coritiba apesar do Sampaoli. Para deixar claro, uma coisinha bem clara, que essa vitória do Flamengo contra o vice-lanterna nos acréscimos, essa vitória achada, não sirva para enganar torcedor. Porque torcedor é enganado muito facilmente. Nossa, nosso time venceu, fora de casa. Mais uma atuação patética desse Flamengo. Mais uma atuação sem vontade desse Flamengo. Mais uma atuação apática desse Flamengo. Parece que os jogadores do Flamengo não têm sangue. Porque, me desculpa, o Flamengo ele acha vitórias em talentos individuais. Ele acha vitórias em talentos individuais, como foi hoje do Gerson, que achou esse chute no último minuto e serve para não ter um empate ridículo contra o Coritiba. Porque esse Flamengo não joga bola. O Flamengo que desceu do ônibus hoje, lá em Coritiba, ou ontem, não sei quando, já mostrando a apatia que tem. Um bando de torcedor na chegada do Flamengo lá no hotel. Um bando de torcedor. Muitos protestando, outros querendo um oi dos jogadores, um abraço. Todos passaram sem falar com o torcedor. Só o Felipe Luiz que falou assim, ó, de longe e seguiu. Nenhum olhou pro torcedor. Sabe por quê? Esse é o retrato do Flamengo de hoje. É um Flamengo que não respeita o seu torcedor. É um Flamengo que não respeita os 45 milhões de torcedores. A atuação hoje foi fraquíssima. Foi fraquíssima. Era uma atuação para empate ou derrota. E achou a vitória no minuto final. Curitiba teve várias chances ali para virada, para fechar o jogo com a vitória. Então, que o torcedor do Flamengo não se deixe enganar por essa vitória no último minuto. Porque se o Flamengo continuar do jeito que tá, vai levar uma sapatada do São Paulo na final da Copa do Brasil. Ou esse Flamengo começa a tomar vergonha, ou esse Flamengo começa a querer jogar futebol e respeitar o seu torcedor, ou nada vai mudar. O Flamengo vai passar uma temporada inteira sem título. Passou pelo Grêmio jogando mal também o último jogo. Tá colecionando mais atuações esse Flamengo. E que o resultado não engane o torcedor, porque eu acho que o Flamengo jogando assim vai ser atropelado pelo São Paulo. Ou alguém dessa diretoria que nunca teve pulso, resolva ter pulso para colocar limite nesse Flamengo, para exigir mais vontade desse Flamengo, ou as coisas vão ficar cada vez piores. São jogadores que, para mim, não honram a camisa desse Flamengo, já honraram. Muitos conquistaram vários títulos, hoje não. Hoje não estão mostrando vontade, não estão jogando garra. Mais um jogo insuportável do Flamengo. Mais uma partida apática do Flamengo. E o resultado vai enganar alguns,
mas a maioria sabe que esse time não tá jogando nem um quarto do que pode jogar e não tá mostrando nem um décimo da vontade que poderia estar mostrando. Eu já dou meu boa noite aqui pro Bruno Prado, Bernardo Ramos, Flávio Prado tá chegando também. Agora, não dá pra gente elogiar essa partida do Flamengo hoje, Bernardo. Elogia o resultado, diminuiu pra 13 pontos do líder Botafogo. Agora, não adianta nada diminuir 13 pontos pro Botafogo jogando da forma apática como tá jogando. Porque time nenhum dá uma arrancada heróica pra pensar em título brasileiro com a apatia e com a falta de sangue que tá esse time do Flamengo. Tudo bom, Pilhado? Boa noite. Não tá nada bom. Mas assim, vamos lá. Eu acho que a síntese de tudo isso que você falou aí é o Gerson, né? Que não jogou absolutamente nada, que deveria ter saído de campo quando o Sampaoli faz a mudança, quando ele coloca o Everton Ribeiro no lugar do Vitor Hugo, né? O Gerson era para ter saído. Aí ele tira o Bruno Henrique, tira todo mundo. O Gerson fica em campo. O Gerson vai lá e faz o gol. Um golaço, aliás. E que isso não iluda o Flamengo também em relação à atuação do Gerson, que foi um horror. Aliás, o Gerson... E vem sendo um horror desde que voltou da França. Não tem jogado nada, não tem jogado absolutamente nada, né? Então ele resolve, eu acho assim, aquela atuação de médico e monstro. Uma atuação horrorosa e ele vai lá, resolve, faz o gol e sai comemorando, sai cheio de onda ali, né? Gritando, comemorando com o Bruno Henrique. Foi uma atuação ridícula do Flamengo. Se o Coritiba... É que o Coritiba é muito ruim. Se o Coritiba fosse um pouquinho melhor, o Flamengo teria perdido o jogo. A atuação do Flamengo, sobretudo no segundo tempo, foi péssima, foi um horror. Bom, eu vou passar pra você, Flávio Prado, vou passar pra você, Bruninho Prado. Agora, o que acontece com esse Flamengo? Porque eu não consigo aceitar, é revoltante você ter num grupo pelo menos 5 jogadores que ganham mais de 1 milhão por mês, mais de R$1 milhão por mês, em dia. Vale a pena a gente dizer que esse Flamengo de hoje paga em dia esses jogadores. Dos titulares de hoje, 2 ali devem ganhar menos do que 500 mil por mês. Aí você tem jogadores que ganham altíssimos salários em dia, vocês têm jogadores que sempre tem o Maracanã lotado, né, com 63, 64 mil torcedores a cada jogo, 45 milhões de torcedores, como eu sempre falo. Me desculpa, não tem que jogar pra treinador. Porque muita gente diz, não querem mais o Sampaoli, tem que tirar o Sampaoli. Mas e a vergonha na cara de um time que só joga pro treinador? Tem que jogar pelo salário que eles ganham. Tem que jogar pelo time que o Flamengo construiu, pelo torcedor. Cara, mais uma partida ridícula desse Flamengo. A gente não pode deixar o resultado enganar a gente. A gente não vai comentar por resultado. Eu sei que tem torcedor que vai ficar, pilhado, tá reclamando, ganhou. Azar. É por torcedor como esse que o time do Flamengo continua a apatia que tá. A gente tá falando de um time que coleciona vergonhas nessa temporada, gente. A última foi a derrota pro Olímpia do jeito que foi. A atuação ridícula contra o Cuiabá, a atuação ridícula contra o Olímpia, a atuação ruim contra o Grêmio, ganhou ali no Maracanã com aquele pênalti achado, que também não foi nada. Teve mais uma atuação ridícula contra o São Paulo, que achou o gol também no minuto final. E aí? Até quando esses jogadores do Flamengo vão jogar quando eles quiserem? Porque tá ficando ridículo, Flávio e Bruno. Realmente foi uma atuação bem ruim do Flamengo, apesar da vitória, do resultado. É um time que tem talentos individuais, né? O Bruno Henrique no segundo gol faz uma grande jogada. O próprio Gerson, que concordo com o Bernardo, jogou muito mal. Eu teria até substituído antes, mas ele acha um belo chute de fora da área. Então, o que salva muitas vezes o Flamengo é que tem jogadores talentosos. Então, às vezes é o Arrascaeta, às vezes é o Gabigol, às vezes é o Bruno Henrique, o Gerson hoje com um chute bonito. Então tem jogadores talentosos, por isso consegue tirar aí no final alguns resultados, ganha um jogo aqui, outro ali, consegue buscar um empate, mas o time joga muito mal. É realmente preocupante. Independente do resultado, o que o Flamengo está mostrando é bem preocupante, pensando em Campeonato Brasileiro e pensando na final da Copa do Brasil. No segundo tempo teve um momento ali que o Flamengo errou 3 vezes seguidas a saída de bola. E o Coritiba não fez o gol porque falta qualidade, né? Se tem muita qualidade do outro lado, no time do Coritiba falta qualidade. Foram seguidos, assim, é um lance que quem quiser depois vai ver aí em algum lugar. 3 seguidas, saída de bola, volta no Coritiba, Coritiba finaliza. Aí, de novo, vai sair, dar de volta no time do Coritiba e o Coritiba finaliza. 3, no mesmo lance, o Flamengo errou
3 vezes a saída de bola. A opção pelo Felipe Luiz também acho que é uma coisa aí que o Sampaoli deve ser questionado. O primeiro gol sai nas costas do Felipe Luiz, aí ele faz o pênalti. O Felipe Luiz eu respeito muito, eu acho um grande lateral esquerdo, um jogador que foi excelente na sua função de Copa do Mundo, de seleção, mas hoje não dá para ser titular com frequência, numa sequência como titular, num time como o Flamengo, né? O Ayrton Lucas, mesmo que tenha caído, é um jogador melhor, né? Antes ficava o Ayrton Lucas, ele apoia melhor, o Felipe Luiz defende. Hoje o Felipe Luiz também não defende bem. Bola em profundidade é muito complicada. Vão lembrar do jogo do Galo, que o Paulinho fez o gol lá em cima dele. Nesse primeiro gol do Coritiba também, da mesma maneira, bola longa. E do outro lado também estava ruim a marcação do lado do Wesley. Então foi um jogo bastante fraco do Flamengo. O Gabigol teve abaixo, foi substituído pelo Luiz Araújo. Mais uma vez, né? E o Luiz Araújo, ele pelo menos ele busca jogo, né? Ele é um cara que incomoda o adversário, pelo menos. A Arrascaeta também não fez um bom jogo. Então foi um Flamengo bem abaixo. Ganhou o jogo, tem jogadores talentosos, então mesmo quando não joga bem, às vezes consegue resultado, mas preocupa, porque o time está jogando mal. Preocupa para uma final e também para o Campeonato Brasileiro, que ainda tem muita coisa. Agora, Flávio Prado, tem mais um mês aí para a final da Copa do Brasil. Essa é a sorte do Flamengo. Porque se o Flamengo, eu estava até conversando aqui com o Gabrielzinho Sá, nos bastidores, com a equipe da Jovem Pan, se essa final é na semana que vem, a chance do Flamengo ser atropelado pelo São Paulo, que é o time que mais vontade tem entre os times da Série A, esse São Paulo corre o tempo inteiro, busca o resultado o tempo inteiro, tem o Lucas Moura chegando, correndo para tudo que é lado. Se o Flamengo enfrenta esse São Paulo na semana que vem, a chance do Flamengo sair derrotado da final da Copa do Brasil já no primeiro jogo seria grande, na minha opinião. O Flamengo tem um mês. Mas o que desanima também, Flávio, a mim, ao torcedor do Flamengo, é que você não vê otimismo de as coisas melhorarem no Flamengo. Você não vê nenhum dirigente falar que as atuações do Flamengo estão ridículas, que as atuações do Flamengo estão apáticas, que o time está sem vontade. O que todo mundo consegue ver no estádio e na televisão, a diretoria do Flamengo não cobra que mude dentro do Flamengo. Que é o que a gente sempre fala. O que adianta enxergar os problemas do Flamengo e ninguém fazer nada? Porque todos seguem sem fazer nada. O próprio Gerson, que fez gol hoje, quebrou o nariz do companheiro e segue lá. Não foi afastado, não foi punido, não teve multa, não teve nada. Cadê a diretoria do Flamengo para exigir? Vem cá. Vocês podem começar a mostrar mais vontade, porque eu prefiro ver um time que perca jogando com vontade, tentando jogar, do que como foi hoje. Um Flamengo ridículo, um Flamengo apático, um Flamengo sem vontade, achando uma vitória no minuto final. Não dá para o torcedor se enganar com isso, Flávio. Mas cadê a diretoria para fazer alguma coisa? Não vai fazer? Vai esperar a final da Copa do Brasil do jeito que tá? O Flamengo, qual dos times pra você, Lívia? O Flamengo consegue chegar no Botafogo ou não? Pra você? Não, eu acho do que você viu hoje? Eu acho que ninguém chega do Botafogo. E o Flamengo, com esse futebol desatento. O primeiro tempo até foi mais movimentado, Neto. O segundo tempo, muitos erros para os dois lados. Mas o Flamengo, eu repito aqui, tem uma tiriça. Falta... Opa, garotinho. Isso aí foi pênalti. Falta criatividade. Porque o pênalti pro Flamengo não foi. Falta criatividade, organização, vontade de jogar. E eu já falei, o Flamengo está figurando nesse G4 porque tem um elenco muito estrelado. Porque o futebol é pobre. Aí você fala assim, mas agora o Flamengo vai ter um jogo só por semana, né? Vai poder trabalhar e evoluir. Eu tenho receio. Todas as vezes que o Flamengo teve mais tempo de trabalho, o Flamengo parece que piorou. Regrediu. Hoje nós vimos uma cena, me chamou muita atenção ali, o Gerson comemorando o gol dele com o Sampaoli, né? Parece que eles estão fazendo de tudo para apaziguar, de fato, esse momento. Mas pro elenco... Qual momento? Essa crise sem fim, né, Neto? Que quando não precisa de inimigo... Se esquece rápido, né? Eu evito esquecer. A memória aqui funciona muito bem, porque eu repito que essa diretoria do Flamengo muitas vezes brincam com o torcedor e com o próprio time do Flamengo, né? Eles brincam de ser dirigentes. A irresponsabilidade deles no planejamento para 2023 é algo absurdo. Então, o Flamengo ainda chegar numa Copa do Brasil e tá figurando ali no G4 é muita coisa para o futebol pobre que vem apresentando. Eu sempre pergunto para vocês e repito, fora aquela partida contra o Grêmio, lá na casa do Grêmio, qual foi a outra grande atuação que se deu gosto de ver desse Flamengo? Eu não lembro. Já eu sou esse gol do Gerson. Esse lance aí. Eu queria que... esse é o assim, pro Curitiba. Esse é o primeiro pênalti. Eu vou só explicar. É porque, assim, quando faz a falta,
Eu não sei o número 10, eu preciso do nome dele. O 10 é o Robson. O Robson. Ó, dá pra parar aí, Michelzinho. A falta é em cima, ó. Pode vir, vai devagar. Pode ir devagarzinho. A falta é no joelho, fora da área. Mas não tenho dúvida que foi fora da área. E ele cai dentro da área. Não foi pênalti pro Flamengo. Não foi. Pra mim, ó. A falta é em cima, ó. Agora, parou. Aí, ó. A falta foi aí, ó. O contato é fora. Ele cai dentro. O VAR não chama, ninguém chama para auxiliar e o Klaus dá o pênalti pro Flamengo. Porque é tudo pro Flamengo, né? É mão do Flamengo, é pênalti pro Flamengo. Não, isso é bem assim. Não, isso não foi pênalti. Não, é quase tudo. Assim, não. É quase tudo pro Flamengo. Foi para você foi pênalti ou não? Não, nessa imagem para mim não é conclusiva, Neto. Eu não consigo ter essa certeza que você tem respeitando claro ali. Eu não consigo ter essa noção. Só poderia ter chamado o VAR, então. Foi dentro ou não? Só o VAR. Não, só uma correção. O 10 é o Marcelino Moreno. O Robson 30. Então é o Marcelino Moreno. Então vamos lá, aí, ó. A falta foi fora da área para mim. Ali a gente estava vendo outro lance. Ó, fora da área. E foi com o joelho. Nem sei se foi muita falta, hein? Nem sei se foi muita falta. Mas deu o pênalti e o VAR não entrou. Pra você, Marília, mostra o lance pra Marília, pro Jailson, pra Hortência, pro Navarro. E, ó, aí, ó. Aí, ó, devagar, ó. Falta aí, ó. Pronto. A gente fica condicionado porque a bola tá dentro da área e a perna direita tá dentro da área, mas de fato não é conclusivo. O que dá para dizer, e no qual eu não confio em nada, é que todos os lances de pênaltis teriam que ser, pela regra, revisados. Então ele deve ter sido revisado. Lá agora, em cima. Sempre é revisado. O que dá pra perceber, ó, o Klaus tá com a imagem completamente aberta, eu sempre falo isso. A gente abre a imagem. Falta aí, ó. Ele assistiu completamente o que ele assistiu. Ele quis dar o pênalti, ele tem certeza absoluta de que foi pênalti, certo? Não tem ninguém na frente dele. Ele foi muito convicto de que foi pênalti. A falta foi fora da área, irmão. Falta teve. Agora, o protocolo do VAR diz que todos os lances de pênalti são revisados. Por eles lá em cima e fala no ouvido, é isso que você quer dizer? Tá. Mas só que pra mim não foi, pra você, Navarro. Eu quero entender esse pé direito do... Se conta ou não. Porque o contato realmente é fora. Não conta, é o contato. É o contato, né? É o contato. Então pra mim não foi pênalti, não. Foi fora da área, mas fora da área. Cara, pô, obrigado. Rainha, você que tem... Eu não entendo, mas eu acho que... Eu concordo com você que nesse caso tinha que chamar lá em cima. Isso! E lá em cima os caras decidirem. E vai lá. Mas até foi chamado, até foi revisado. Só que o que a gente tá falando é que o Klaus não foi lá ver. Não quis ir. Ele poderia ter ido lá. Mas o VAR chamou e ele não quis ir? Não sei. Não sei. Não sei. Não tem como saber. Eu não sei, não entendo. Não é muito louco? O que o VAR tem que fazer? Ó, Klaus, você deu o pênalti, não deu? Mas nós estamos numa dúvida aqui se realmente estava dentro da área. Vem dar uma olhadinha aqui. Talvez não tenha dúvida. Não, mas a gente... O importante é o árbitro em campo. Se eles acham que não tem... Não, tudo bem, Olivia. Só que é o seguinte, eu sempre aprendi com o Luciano Vale. Imagem é imagem. Se a imagem está mostrando que não foi pênalti, aí o que tem que fazer? Meu irmão, vem aqui, dá uma olhada. Foi, está tudo bem. Não, foi tão convicto que arrebentou com o Curitiba para mim. Para você, foi pênalti ou não, Jailson? Não, na minha opinião não foi pênalti, não. Eu acho que o VAR deveria chamar ele mesmo, para dar uma olhadinha lá. Mostra de novo aí para a Lívia olhar. Ô Neto, você falou sobre arrebentar o Coritiba. É lógico que se foi ou não foi, tem que marcar ou não marcar. Não, arrebentar que eu quero dizer foi 4 minutos depois. O Coritiba teve a oportunidade de garantir esses 3 pontos. Eles começam fazendo um gol relâmpago no segundo tempo. Flamengo muito desligado, muito displicente, errando muito. O Coritiba teve todas as oportunidades hoje para fazer os 3 pontos. É lógico que se chegarem à conclusão que não foi pênalti, fica prejudicial pro Coxa, isso aí não tem que se discutir. Você achou que foi falta dele na área, fora? Eu ainda não... Eu tenho dúvida, Neto. Mas se tem dúvida, olha só, a gente... Mas se tem dúvida, eu tinha que ter o VAR pra conferir, eu não tenho olha VAR. Só. Essa imagem, pra mim, eu não pro Navarro não, pro Hortência não, pro Jailson não. Não, falei que não. Não. Eu falei que tinha que chamar. Isso. Não é em cima do muro. Eu não entendo. Então, eu concordo com o Neto que, na dúvida, tem que chamar o VAR. Isso, vai lá olhar. Pô, tira a conclusão, vê se... E aí que o Navarro falou, o pé... Não, a falta foi fora da área, mas é nítido que a falta foi fora da área. Não é possível. Essa imagem do telão, a única chance de você dar um pênalti, quando a falta começa fora da área, quando ela termina dentro da área, o que não é o caso. Que não é o caso. Que não é o caso. Olha lá, mas ali, Neto, ele já tá com o pé. Não, ali... Não, tudo bem, mas a imagem... Na hora do contato. Mas a outra imagem é... Então, aí são 2 imagens diferentes. Não, mas é por isso.
Ó, essa imagem, ó. Essa imagem me dá essa dúvida. Essa é a imagem perfeita. Não. Essa imagem eu fora da área. Essa imagem eu tenho dúvida. Na outra, pra mim parece mais clara. Mas dúvida do quê? Da qual dúvida que você tem? Se foi na área ou não? É o tal Se foi dentro da área ou não? Porque aí a tal do frame, Neto, tá pegando ele. Coloca outra imagem. Essa daí eu já acho que ele tá tem 12 imagens. Não é? Não, essa já passou. Não, essa já tinha passado. Não, é só voltar, Neto. Não, mas é exatamente isso. Ó. A imagem, olha, ó. A falta é aí, ó. O toque é na perna esquerda. Mas aí ele tá com o pé na linha e não teve toque ainda. Mas ele já tá com o pé na linha por essa imagem. Olha lá, ele já tá dentro da área, o jogador do Flamengo. Por isso que poderia ter voltado. Vem aqui, dá uma olhada. Aí o Klaus não. Cal. O Flamengo é sempre cal. Não, mas aí olha só, nós temos duas imagens diferentes. Na outra, eu tenho 1-0 pro Curitiba. 4 minutos depois. Na sequência, também gol de pênalti. Não, e não tem, tá tudo bem. Vamos mostrar o outro lance. Porque aí tem a regra também. Esse aí. O que é B5, Michelete? Você tá tomando leite? Então tá bom. Vamos lá. Tem o lance é mais. Agora dá pra concluir. Aí, ó. Defesa. Pra mim, não é pênalti. Ponto. Pra mim não é pênalti. Porque quando a bola vem... A regra hoje, né? Que eles falam. Então, não tem isso na regra. Então. Não tem como não. Eu só queria falar isso porque, então, por favor. Normalmente, a gente compra os discursos da CBF. Durante muito tempo, a gente comprou o discurso do Gassibol de que o VAR era infalível. Que foi mandado embora de lá, né? 100% de certeza. Aí a gente descobriu que a imagem distorce, que o VAR distorce, que o frame distorce. Aí passamos do Gassibol 100% infalível para admitir de vez em quando que pode ser que distorce, que a luz da São Januário não funciona, que no Allianz Parque é não sei quantos centímetros que distorce. Agora, a gente compra o que... A gente está aprendendo a assistir futebol por meio de comentarista de arbitragem. Aí se você vai na regra, não tem nada dizendo que a bola, quando vem de um companheiro seu, pode bater no braço. Continua sendo subjetivo, porque o braço não pode estar em movimento antes... Não, porque eu sou a favor da bola na mão e na mão na bola. Então, pra mim, não é. Só que isso não está na regra. A gente está repetindo uma coisa que um comentarista de... agora a regra diz isso. Não. Há uma orientação que se o espaço for curto e for de um jogador seu para um jogador seu, pode. Agora, o Jailson está aqui do meu lado. Não pode ter um jogador do Flamengo em cima da linha, ele joga a bola, o cara tira com a mão, mas é o mesmo time, pode. Não pode, porque não está na regra. Continua a estar no espírito da regra. Foi bola na mão. Então, por isso que eu também acho que não é pênalti. Mas não tem na regra que se for de um companheiro para o outro... Pra você, não é pênalti. Isso não está na regra. Eu acho que não pelo movimento que o jogador do Flamengo vem, Neto. Ele tenta tirar ainda caindo, ó. Ele tá na... Ele tá vindo tentando cortar a bola, ele tá na queda. Então acho que não é intencional. Agora é intencional, não é? Veio do amigo, não é? A distância é longa, a distância é curta. Não, pra mim foi bola na mão. Pra você, Navarro? Pra mim não foi pênalti não. Pra mim é totalmente sem intenção, só que tá insuportável. Tá insuportável. Esse negócio de mão na bola, bola na mão. Não só isso, o Veiga hoje tomou cartão amarelo por conta do chute na bandeira. Já decidiram se pode ou não pode? O basquete é o seguinte, a bola bateu no pé... No basquete pode a bola na mão. Não. Só informação. Você pode pegar tipo assim, pode fazer assim. Para acabar esse problema, bateu na mão... É pênalti, acabou. Tá na regra. Acabou o problema. E aí, Jair? Não tem essa de bola na mão, mão na bola. É que nem no basquete. Bateu no pé, para o jogo. Não tem pênalti. É verdade, no basquete... Não é pé, pronto. Bateu no pé, é pé. Pronto. Aí eu acho assim... mas a controvérsia é legal no futebol. Eu não acho que é legal. A verdade, assim, antigamente, né? Bateu a mão na bola. Na época do Neto jogava, existia uma coisa muito mais simples da gente entender, que parecia ser muito mais subjetiva, que era mão na bola ou bola na mão. É muito mais fácil você entender quando o jogador tem a intenção, não, porque continua sendo subjetivo. Continua tendo que ver se a mão está no movimento natural. Continua sendo... Se estava caindo, se não estava... É muito mais fácil você entender se a bola bateu na mão ou se o cara colocou a bola na mão. Meu pensamento é esse também. Colocaram um monte de penduricalho. Porque hoje, por exemplo, se eu jogasse bola hoje... se toda bola na mão, eu ia toda hora meter a bola... Como eu sou um cara que eu tenho... Não, até hoje, né? Eu consigo meter a bola na mão sua ali, chutando aqui. Mas errou mais 5 aqui na bola. Não, eu errei. Eu conheço muita gente que pede pro jogador... Mas aí... Jogadores mas aí é uma coisa que tem... Isso. Jogadores fazem. Eu tenho conheço muito torcedor que fala assim, pô, por que não pegar esse pênalti jogando em cima da bola? Já aconteceu isso. Então...
Já teve uma confusão danada disso, entendeu? Então tem que ter uma coisa que o Renato falou muito seriamente essa semana, é uma frase que tem que ficar para todo mundo. Quem é o CNM, com todo respeito, para dizer se é pênalti ou não? É inadmissível. É inadmissível. Porque a gente tem uma série, a gente tem 17 regras no futebol, a gente tem, claro, as orientações da International Board, que não são as mesmas da CBF, que não são as mesmas da Conmebol. Vira uma miscelânea e a gente compra discurso. Então, quando você ouve e a gente assiste o futebol europeu, é outra coisa. É outro esporte, velho. Se resume em uma única palavra, critério. Depende do dia, do jogo, da luz, do vento, e da camisa, árvore. E aí vou te falar, porque aí depende da rodada. Tem camisa. É mentira. Tem camisa. Nós jogamos em time pequeno e time grande. Verdade. Meu irmão, tem camisa depende. Que depois Tem sofrendo. Tem muita, ó. Se tem 2 times que não podem reclamar de arbitragem, é o seu e o meu. O Flamengo e o Corinthians. Eu posso. Não, muito. O seu, Fluminense pode. Ó, Portuguesa. Ó, se tem 2 times que. Dois times que não pode, é o meu e o seu. Porque. E mais, hein? Não, o meu essa semana até pode. E mais, hein? Porque o que o Corinthians foi do. Eu não tinha visto na primeira imagem o lance do Lucas Moura. Depois o São Paulo dá a imagem para que todos nós. Pô, não tem como falar que não foi, né? Que não foi na mão. Do Lucas Moura, que depois eu queria esse lance aí. Mas um dia pra é o Marília, Corinthians, pra todo mundo. Paulo, outro dia é o Palmeiras. Desculpa. Mas nunca é fusão. É mais pro Flamengo e pro Corinthians. Pois é, a rodada, mais uma vez, o Botafogo está bem no campeonato. O Botafogo tem uma diferença de 11 pontos para o segundo colocado. Né? Então, mesmo não tendo feito um grande jogo, o Botafogo somou 1 ponto. A diferença diminuiu, mas é uma diferença expressiva. O Palmeiras é um time que está demonstrando realmente, depois que saiu da Copa do Brasil, que conseguiu recuperar o elenco, e com o elenco que tem, que é curto, o Palmeiras está focado na Libertadores, joga no meio de semana, mas ele vai procurar crescer no Campeonato Brasileiro. Palmeiras agora tem 2 frentes, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. O Palmeiras vem forte no segundo turno. O Flamengo, que é o 3º colocado, eu continuo falando o seguinte. O Flamengo, minha gente, ele é uma incógnita. Não dá para saber. Porque, por exemplo, o jogo Coritiba e Flamengo. Quem viu o jogo aí? Você viu? Tem a impressão de que você assistiu. Quem olhou o primeiro tempo viu um Flamengo que, se jogar daquele jeito, é um time que tem condições de fazer um grandíssimo segundo turno. De somar muitos pontos, de encostar lá em cima, quem sabe até mesmo se aproximar do líder. O primeiro tempo foi animador. O Flamengo, embora tenha levado o gol de pênalti, né, que aconteceu, o Felipe Luiz fez pênalti no Robson, mas o Flamengo dominou inteiramente o primeiro tempo. Né? A maior parte do jogo, o Flamengo criou situações, o Flamengo teve mais posse de bola, o Coritiba deu espaço e no contra-ataque o Flamengo chegou muitas vezes. Né? O Flamengo é um time muito mais qualificado. O Flamengo hoje entrou em campo com uma formação de muita técnica. Né? Você tinha jogadores como o Felipe Luiz, como o Pulgar, como o Vitor Hugo, que é muito bom jogador, hein? Arrascaeta, Gerson. É uma galera que trata a bola com muito carinho. O Bruno Henrique, que voltou aos seus grandes momentos. O Flamengo do primeiro tempo foi um Flamengo realmente muito forte. Mas aí veio o segundo tempo. E uma metamorfose aconteceu. Vimos um outro Flamengo que levou o gol logo no começo. Assim que começou o segundo tempo, com 30 segundos, o Edu empatou o jogo. O Flamengo acusou o golpe. O Coritiba melhorou. O Coritiba marcou melhor o Flamengo. Não deu espaço para o Bruno Henrique. O Arrascaeta sumiu. O Gerson só apareceu para fazer o gol da vitória no último lance. O Sampaoli tentou mexer para mudar alguma coisa e não foi feliz. Tirou o Felipe Luiz e botou o Ayrton Lucas. Pouco acrescentou. Embora o Ayrton Lucas, na minha visão, tenha que ser o titular do Flamengo, porque o Felipe Luiz não tem mais condições de jogar como lateral. Se o Felipe Luiz quiser jogar, ele tem que jogar numa outra posição.
ou como um zagueiro, ou como um jogador de meio campo. Lateral, não dá mais. Ele hoje, mais uma vez, foi uma avenida e no primeiro tempo o Robson caiu por ali e se criou. E no segundo tempo também, alguns problemas em saída de jogo pelo lado do Felipe Luiz. Então não dá mais para o Felipe ser lateral. Ele tirou o Vitor Hugo, que na minha avaliação fez um ótimo primeiro tempo. Esse garoto é muito bom jogador, é um talento sensacional, provavelmente será um grande jogador. O Luiz Araújo e o Pedro não entraram bem. As mudanças do Sampaoli não surtiram efeito. O Flamengo ganhou o jogo porque tem um time recheado de grandes jogadores. E um deles teve espaço e acertou um chute belíssimo, uma porrada, como está na moda para falar do Gerson. Falando do Gerson, você lembra de porrada, então ele deu uma porrada dessa vez na bola e acertou no ângulo. Um golaço. E agora um papo sério que eu vou ter com vocês aqui. Estão preparados para essa conversa? Ela vai ser uma conversa um pouco difícil para muita gente. Para outra gente não, mas para muita gente vai. Chegou a hora de Gabigol ser reserva do Flamengo. Ele está irreconhecível. Aí você vai falar assim, João Guilherme, ele fez o gol do Flamengo de pênalti hoje. É verdade, fez o gol de pênalti. Né? Bateu até diferente, fez o gol de pênalti. O 6º gol dele no Campeonato Brasileiro. Teve um outro lance que ele acertou a bola na trave. É verdade, mas também perdeu uma chance boa no primeiro tempo. E acabou. Isso é o que podemos falar de Gabriel Barbosa no jogo. É indiscutivelmente a pior temporada dele com a camisa do Flamengo. Ele luta, ele corre, ele se entrega, ele não pode ser acusado de omissão, pelo contrário, mas ele está muito mal, muito mal. Então, por que não, apesar dos problemas que todos sabemos que eles têm, por que não, embora também não esteja bem, diga-se de passagem, dar uma oportunidade para o Pedro começar o jogo do próximo final de semana contra o Internacional, por exemplo? Porque o Gabigol, cá entre nós, está jogando pelo nome, pelo que ele representa. Está na hora dele sair do time, para ver se ele acorda, para ver se ele reage e ele volta a jogar a bola que ele já jogou e que entrou para a história do clube sendo um jogador decisivo. Ele está muito mal, o Gabriel Barbosa, nessa temporada. Everton Ribeiro, eu tenho impressão de que agora nem o fã-clube dele, que é muito grande, vai achar que ele tenha que ser titular. Porque, de novo, ele entrou, e dessa vez ele entrou e não fez nada também. Ele normalmente vinha entrando e fazendo alguma coisa com o adversário já cansado. Dessa vez, ele não fez. Everton Ribeiro também é um jogador que está em declínio e tem a impressão de que está virando realmente uma opção no banco de reservas do Flamengo. O Flamengo precisa dar um tempo para Gabriel Barbosa. Deixá-lo no banco para ver se ele reage e volta. Eu sei que isso aí é um tema difícil. Até porque tem a dupla Gabigol e Bruno Henrique, que é uma dupla histórica, que funciona muito bem. Mas, cara, eu acho que é isso, né? Por exemplo, o Rodrigo Campos. Alô, Rodrigão, aquele abraço, meu amigo. Sou flamenguista, mas já passou da hora dele para o banco de reservas. Não está acrescentando nada. Pois é. Outra opinião aqui, ó. O Thiago. Luiz Araújo no lugar do Gabigol e Ayrton Lucas no lugar do Felipe Luiz. Pois é. Não sei se o Luiz Araújo no lugar do Gabigol. Eu acho que o Luiz Araújo,
ele pode compor o ataque com o Pedro e o Bruno Henrique, mas aí mudaria a formação do time do Flamengo, né? Eu colocaria o Pulgar, o Gerson e o Arrascaeta, né? Mas não é isso que o Sampaoli faz. Não adianta eu falar isso. Ele joga com 4 no meio. Então ele vai botar 2 volantes, hoje foram o Pulgar e Vitor Hugo, Gerson e Arrascaeta. E aí tem 2 vagas lá na frente. Você pode botar Luiz Araújo e Bruno Henrique, né? Eu colocaria o Pedro, né, para ver como ia funcionar com o Bruno Henrique, porque é isso. O Evandro está dizendo aqui, o Gabigol se entrega mais que o Pedro. É um fato, Evandro. Isso aí é um fato inquestionável. Agora, ele tem que entregar futebol. Ele não está entregando futebol. Eu já li aqui alguns comentários dizendo o seguinte, mas o Pedro também está mal. Está, é verdade. Mas o Pedro tem uma sequência menor que a do Gabigol. Por que não dar uma sequência começando o jogo? 2 jogos, o próximo e o próximo. Aliás, os 2 próximos jogos. Internacional no Maracanã e Botafogo no Engenhão. Só isso, hein? Vocês já imaginaram, dia 2 de setembro, 9 da noite, esse Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos? Misericórdia. Pelo amor de Zico e pelo amor de Garrincha. Agora, eu acho que tem que dar uma sacudidela no time. E você tirar o Gabigol do time, pelo menos no próximo jogo, Gabi, fica no banco. Não sei. Eu acho que pode ter um efeito positivo no cara perceber que ele é muito importante, mas ele não é intocável. E fazer com que ele reaja e volte a jogar um bom futebol. Sei que é uma questão polêmica, porém acho que é importante discutir isso aqui com vocês, né? Jonathan, JG, concordo, o Gabigol tá mal apesar dos números, quase metade dos gols são de pênalti. Jonathan, é a pior temporada dele no Flamengo até o momento. Eu vou até pegar aqui alguns dados para compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou pegar aqui, aí eu mostro com números, né? Para vocês aqui na live do JG. Eu não estou desmerecendo o Gabigol não, tá, gente? Mas ele tá muito mal o ano todo. E por que ele continua no time? Né? Ele está mal o ano inteiro. E aqui temos números dele, ó. Aqui temos números do Gabigol. Vou mostrar para vocês, vou compartilhar a tela. Fui aqui ao site O Gol para mostrar números de Gabi. Acho que os números refletem bem o momento do jogador, né? Vamos lá. Vai aparecer aí, ó. Gabriel Barbosa, o príncipe da nação, pelos poderes rubro-negros de Gabigol. Olha lá, vou até ficar pequenininho aqui para trazer com maior clareza para vocês. Resumo da temporada. Até aqui, ele fez 45 jogos, 20 gols marcados e 4 assistências, né? 2 gols no Mundial de Clubes, na Recopa Sul-Americana não fez, 2 na Libertadores da América, 5 no Brasileirão, hoje ele fez o 6º, né? Copa do Brasil 4, Supercopa do Brasil 2, Campeonato Carioca 5, 20 gols marcados, perfeitamente. Aí vamos lá. Vamos trazer aqui, ó, aqui no cantinho aqui, ó. Olha aqui. Aqui, ó. Ele chegou em 2019. Aí foi um deboche. 43 gols e 12 assistências. Foi o auge de Gabi. 2020. 27 gols e 12 assistências. 2021 ele foi muito bem, hein?
34 gols e 10 assistências. 2022, 29 gols e 5 assistências. Esse ano, 20 gols e 4 assistências. Ele está ainda com a temporada pela frente. Ele pode atingir, por exemplo, os números de 2022, 29 gols, falta uma assistência para ele chegar lá, né? Mas ele vem muito mal, né? Nesse início de ano. Ele vem muito mal mesmo. Então, meus amigos, Gabriel Barbosa, eu acho que ele merece dar um tempo, né? A camisa 10 fez mal pro Gabigol. Não caiu bem pro Gabigol. A camisa 10 levou o futebol do Gabigol embora. Depois que ele vestiu a camisa 10, ele despencou de nível. Não sei por quê. Não sei por quê, mas é o que eu vejo. Ele, nesta temporada, ele é completamente diferente do que ele já foi um dia. Nas temporadas anteriores, inclusive. E eu tenho a impressão de que vocês concordam comigo. Eu não sei se foi a situação da Copa do Mundo, que ele ficou muito chateado porque ele não foi. Não sei. Eu sei que ele voltou para 2023 diferente do que ele era. Agora, é um cara de 26 anos, não chegou nem no auge ainda, tem toda uma carreira pela frente, é um ídolo gigante do Flamengo. Um jogador que a torcida confia e que tem tudo para dar a volta por cima. Agora, no momento, eu acho que Gabi merece ir para o banco e dar uma chance para o Pedro ou para o Luiz Araújo. Eu colocaria o Pedro, mas o Sampaoli prefere o Luiz Araújo. Concorda comigo? E aí, deixa o seu like, comente, compartilhe, ative o sininho da notificação. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Tá aí a imprensa esportiva falando sobre a vitória do Mengão. Alguns não gostaram, né, da partida do Flamengo, outros criticaram o Sampaoli, outros elogiaram. Então é isso daí. Eu gostaria da sua opinião, que você escrevesse nos comentários. Eu falei no vídeo anterior o seguinte, que o importante dessa partida foi a vitória do Flamengo, né? O Flamengo precisava de vitórias e sequência de vitórias para poder começar a voltar a ter um bom futebol. Nessa partida contra o Curitiba ele não jogou bem, mas o importante é que ele venceu. Diminuiu um pouco a distância com o Botafogo, né? Caíram 2 pontos, porque o Botafogo empatou, o Flamengo venceu, então caíram 2 pontos. O importante é isso. É começar a vencer, pegar uma boa sequência de vitórias para tentar diminuir a vantagem que o Botafogo tem com o Flamengo. E aí, continuar na briga do Campeonato Brasileiro, né? Copa do Brasil daqui a um mês, Flamengo enfrenta o São Paulo. Tem esse tempo todo para poder levantar um futebol. Vamos ver o que vai acontecer. Nação, é isso daí. Muito bom dia. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.